Eu realmente oro para que você tenha boa saúde, tudo lhe corra bem e assim bem vai a sua alma, em nome de Jesus, como escreveu João Magaio em 3 João, João 3, 1, 2. Mark Twain, escritor de contos norte-americanos, ele diz: a única maneira de manter a saúde, olha só que coisa interessante, é comer o que não se quer, é beber o que não se gosta e fazer aquilo que não quer fazer. E via de regra, gente, acontece um pouquinho disso, né? Nem tudo que temos que comer por ser mais saudável é o que mais gostamos, mas temos que comer. Nem tudo o que queremos beber é o que não precisamos, não é? Às vezes eu não quero, mas preciso. E também, às vezes, fazer um exercício físico, uma atividade física. Nem sempre você está animado para isso, mas é importante fazer. Então, a boa saúde vem por aí. Beber o que às vezes não quer, comer o que às vezes não gosta e fazer o que não está com tanta vontade de fazer. Por quê? A saúde precisa de empenho, de dedicação e de sacrifício. Mas é muito melhor fazer isso do que tomar remédio. É muito melhor fazer isso do que fazer terapias, não é? Ou fisioterapias. Então, cuide bem do seu físico, da sua alma, da sua mente, do seu espírito, pensando aquilo que você pode fazer para que a sua saúde seja de forma preventiva abençoada. Sua saúde importa. Esse é o tema da mensagem de hoje. Sua saúde importa. E gostaria de ler Provérbios capítulo 4, verso 20 a 24. Provérbios 4, 20 a 24 diz assim: meu filho, escute o que lhe digo. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra, saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca palavras perversas e fique longe dos seus lábios a maldade. Aqui há duas chaves poderosas para as nossas vidas para sempre. Termina esta campanha, esta série de mensagens, mas queremos ter vida. Todo mundo quer ter saúde enquanto viver. Saúde com 40 anos, 50, 60, 70, 80, 90. Ontem estava orando por uma irmã da nossa igreja que teve alta hospitalar com 97 anos de idade. Então todo mundo quer ter saúde, amém? Para viver de forma saudável, para cumprir os propósitos de Deus. E este texto aqui dá duas chaves importantes. Ouvir a palavra de Deus. Ouvir, escutar, dar atenção. Então, meu filho, a Bíblia tem sempre uma linguagem de família, uma linguagem de paternidade. Deus é o seu bom pai e ele olha para você. Então, quando você está lendo a Bíblia, não é um religioso lendo a Bíblia, é o filho ouvindo a palavra do pai. E ele diz: meu filho, ouvi a palavra do Senhor. E a outra coisa é guardar no coração. Você lê para ouvir e depois você guarda no coração. Tem um resultado que é uma promessa sobre isso. E ao mesmo tempo é um resumo de vida. Vai gerar saúde para todo o seu ser. Mas pastor, como que eu ouvir a palavra de Deus e eu guardar no coração vai gerar saúde para todo o meu ser? Ué, na Bíblia está escrito para a gente não ter vício. A Bíblia diz para a gente não guardar ressentimento. A Bíblia diz para a gente dormir bem. A Bíblia diz para a gente guardar o coração. A Bíblia diz para a gente não andar com más companhias. Está vendo como é que as coisas fazem sentido? Ouça a palavra de Deus, guarde no seu coração e você tem vida para todo o seu ser. Qualquer pessoa que ouve e pratica a Bíblia vive melhor. Entendeu?
E o resumo: guarde o seu coração e guarde a sua boca. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Guarde o seu coração. Esse ficou mais famoso para a gente, né? Guarde o seu coração, mas o final do verso fala para a gente guardar a nossa boca. Então, não só ao ouvir a Bíblia, ao guardar no coração, vai gerar vida para mim, eu tenho que cotidianamente guardar com muita atenção o que eu alojo no meu coração e o que eu falo. Quanta gente está doente porque falou bobagem. Fala bobagem nas mídias sociais, fala bobagem dentro de casa, fala bobagem. E isso volta para você, porque o que você fala... Olha para cá, toda palavra é como flechas lançadas. Uma vez que você solta, não pode mais voltar. Por isso somos senhores das palavras que pronunciamos, mas somos escravos das palavras que deixamos escapar. Você não fala antes para pensar depois. Você pensa antes para falar depois. Vamos dizer isso juntos? Eu penso antes para falar depois. Gente, isso livra a gente de muitos problemas e gera saúde para nós. Então, proteja o seu coração e guarde a sua boca, porque a sua saúde importa. Você precisa cuidar. Em 1 Coríntios capítulo 6, 19 e 20, que é também o texto base do Ministério Viva, acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não pertencem a si mesmo? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Então, essa história, meu corpo, minhas regras, não serve para nós. Isso é coisa do mundo hedonista caído em seus pecados. Para nós, o meu corpo é santuário do Espírito Santo e o meu corpo também é para servir o seu corpo, é para servir a sua vida e é para servir o corpo de Cristo. Então, se o meu corpo é santuário do Espírito Santo, como Paulo diz aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 1, 6, 19 a 20, se eu creio nisso, esse santuário foi me dado e não é mais meu, pertence a Deus. Eu estou apenas locando esse imóvel, mas ele pertence ao Senhor e eu tenho que dar conta a Ele. Uma coisa muito forte que aprendemos numa outra campanha da igreja, a gente facilita muito a nossa vida, é entender que eu não sou dono de nada. A campanha Vida Saudável está também conectada com uma vida abençoada. Se Deus é dono de tudo, eu só vou tomar conta para Ele. O seu corpo e o que você faz com ele é uma questão de boa mordomia, porque você vai ter que prestar contas a Deus. Então, cuide bem. O que você faz com o seu corpo importa para você, mas importa para o reino de Deus também. Importa para a igreja do Senhor Jesus. Vocês, vamos dizer isso juntos da última parte? Só que vamos botar na primeira pessoa. Eu fui comprado com alto preço, vamos lá? Eu fui comprado com alto preço, portanto, glorifico a Deus com o meu corpo. Mais uma vez, eu fui comprado com alto preço, portanto, glorifico a Deus com o meu corpo. Então, o que você guarda na mente, no coração, o que você faz com as mãos, o que você come, importa, porque você é santuário do Espírito Santo, o seu corpo foi comprado com um alto preço, o sangue de Jesus, portanto, o que você faz importa sim. Não é o seu corpo, suas regras, é o seu corpo, as regras de Deus. As regras de Deus é que importam para mim. E Ele diz que eu devo glorificar com o meu corpo. Amém? Eu quero dar para você 8 chaves sobre por que a sua saúde importa e para que você continue cuidando bem dela. Mas vamos ver o último testemunho dessa série com o nosso querido pastor Max. Ele é o pastor do Ministério Homem de Honra aqui da igreja, da nossa igreja da cidade em Jacareí, pastor Max Rosa.
Em 2020, não é novidade para ninguém, nós fomos acometidos pela notícia da pandemia e aos poucos eu fui vendo que eu fui totalmente afetado por ela. Nós fomos impedidos, eu fui impedido assim como você, de estar com pessoas, de me relacionar, e apesar de estar no melhor ambiente do mundo, que é a minha casa, com os meus filhos e a minha esposa, a falta dos meus relacionamentos, amigos, a comunhão com a igreja no presencial me afetou muito emocionalmente. E eu tive sentimentos de solidão, angústia, tristeza, por não poder viver o que eu amo, que é o sentar à mesa, o me relacionar com as pessoas. Sem eu perceber, minha vida espiritual também deu uma esfriada. As celebrações online, com o tempo, eu não conseguia administrar muito bem aquilo e eu percebi que eu estava aquém daquilo que Deus tinha e desejava para mim. E alguns meses depois de pandemia, eu também passei pela enfermidade do Covid e o problema pulmonar se agravou muito. Fiquei internado por 11 dias na UTI e passei, de fato, por um limite na minha saúde, ao ponto de precisar respirar com aparelhos, ao ponto de fazer fisioterapia pulmonar, porque, naturalmente, o meu fôlego já não era o suficiente. Depois de tudo isso, eu posso dizer para você que a vida passou a ter um novo significado para mim. Nós temos uma única vida para viver, e quando essa ficha me caiu, mesmo sendo jovem, eu percebi os valores simples da vida, o valor de um abraço, o valor de um relacionamento, o valor do tempo com Deus, e eu fui resgatando então aquilo que parecia estar perdido. Deitado ali naquela cama na UTI, eu posso dizer para você que eu vivi experiências com Deus que eu nunca mais vou esquecer. E fui ativado novamente, aquela paixão, aquele fogo, aquela intensidade com Deus foi retomada. E desde lá eu tenho vivido os meus melhores dias com Deus. Aos poucos também, graças a Deus, as notícias foram melhorando, voltamos às celebrações presenciais, a liberdade de estar com as pessoas novamente, mesmo que com algumas restrições, e minhas emoções foram resgatadas, aquela alegria, aquela vontade de despertar numa manhã e viver aquele dia, o valor de um abraço, de uma conversa, a intensidade dos relacionamentos me foi dado de volta e a alegria voltou juntamente com isso. E no meu físico, eu que com poucos movimentos ficava totalmente sem ar, há aproximadamente 2 meses atrás, comecei a retomar atividades físicas. Posso dizer para você que não sou um atleta, mas tenho vigor, prazer, força, fôlego de toda manhã acordar e ir para a academia, andar de bicicleta, que é um gosto que Deus tem dado para mim, novo, um esporte novo que tem surgido, uma paixão, o ciclismo. E escolher bem minhas refeições, escolher bem como vou cuidar do meu tempo. Tudo isso hoje faz sentido. É o que nós temos aprendido nessa campanha, o ser humano de forma integral. Posso dizer para você que hoje minha vida espiritual, minha vida emocional e minha vida física andam alinhadas, equilibradas, equalizadas ao propósito de Deus. Meus desejos para você é que você viva uma vida longa, mas não somente longa, uma vida prazerosa, cumprindo os propósitos de Deus da maneira mais saudável que você puder, no seu físico, no seu espiritual e no seu emocional. Querido, seja saudável, viva saudável, porque a sua saúde importa. Um excelente final de campanha, uma excelente semana e que você viva com muito tempo ainda para ver seus filhos crescerem e desfrutar dessa única vida que Deus te deu. Deus te abençoe. Que coisa boa, que testemunho inspirador. Deus seja louvado, porque também nesse tempo tão difícil, todos os nossos obreiros que temos contato com tantas pessoas o tempo inteiro, nós tivemos a alegria de ver todo mundo passando, mas não tivemos nenhuma perda. Louvado seja Deus por isso. Quase todo mundo pegou, mas ninguém partiu por causa do Covid na liderança da família IC, em tantas cidades que estamos, em tantos lugares, a exemplo do pastor Max, louvado seja Deus por isso. Quero então te ajudar a te dar aqui 10 chaves, na verdade, 10 chaves para que você mantenha a sua saúde. Isso vai te ajudar bastante. Anote aí. Primeiro, alimente-se com moderação. Sabe aquela história, coma de tudo, mas coma de tudo com equilíbrio? A questão não está, pastor, posso comer um torresminho? Pode. Se você vai comer um pedacinho, um pouquinho, porque demais, tudo é prejudicial para você. Então,
1 Coríntios capítulo 6, verso 12. Tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas não deixarei que nada me domine, inclusive a comida. Chama-se compulsão alimentar, é uma doença. Se você comer demais, você tem compulsão de encher aquele pratão e comer muito no café da manhã, muito no almoço, muita bobagemzinha durante o dia, jantar pesado. Então você tem que comer com moderação. Evite, faça o contrário. Tome um bom café da manhã, tenha uma boa refeição equilibrada no almoço e à noite a sua menor alimentação. Não coma carne à noite, evite bastante, porque o seu organismo vai ter que trabalhar muito para fazer a digestão daquelas carnes. Então, a glutonaria é pecado. Romanos capítulo 13, 13. Andem honestamente, como de dia, não em glutonarias ou em bebedeiras. Então, comer demais, beber demais, não é algo que traz bom testemunho. Então, se você quer continuar vivendo saudável, a primeira coisa é pensar no que você come, como você come, e pense antes de comer. Ontem eu fui fazer uma refeição, eu tinha comido massa no dia anterior. E aí, no ambiente, tinha massa de novo. Eu preferi não comer a massa e comer a salada, porque a gente estava comendo fora. E naquele momento, eu tive que tomar uma decisão na mente com relação à alimentação. Tudo bem que o meu estômago poderia querer a massa, até porque está frio, mais quentinho, mas o meu cérebro lembrou que no dia anterior eu já tinha comido a massa. Então, a questão não é não comer a massa, é você refletir, poxa, se eu comi ontem, então eu posso mudar hoje a escolha da minha alimentação. Lembra o que eu disse? Pense antes e faça depois. Isso vai ajudar. Isso é para tudo na vida. Pensar antes de falar e pensar antes de comer vai te ajudar. Amém? Vamos à segunda dica. Desfrute de uma sexualidade saudável. Desfrute de uma sexualidade saudável. Eclesiastes capítulo 9, verso 9. Leia comigo esse texto de Eclesiastes, de Salomão. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama. Todos os dias desta vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Eclesiastes 9, 9. Então, Deus está dizendo que você pode desfrutar da sexualidade, mas tem duas regras. Primeiro, sexualidade, ato sexual, não é na palavra de Deus para solteiros. Então, se você está solteiro, se você está sozinho, você tem que buscar completude e satisfação em outras coisas, como nós falamos da saúde, do esporte, da alimentação. Mas para nós, biblicamente, atos de sexualidade reservamos para o casamento. E a segunda coisa, dentro do casamento. Então, sexo é para quem está casado e sexo é para quem está casado dentro do casamento. Porque também tem gente que dá as saidinhas. Na fé cristã, não temos esse como nosso princípio e padrão. Veja Provérbios 5:15. Eu me lembro do pastor Valmir Vieira pregando no meu casamento no dia 11, hoje é 11 de janeiro de 1992, no Rio de Janeiro, e ele pregou neste texto: beba das águas da sua própria cisterna e das correntes do seu poço. O que esse texto está falando? Esse é um texto de linguagem poética, falando que a pessoa honesta, ela bebe da água do seu poço. Ela não vai roubar a água de outro poço. Mas é uma metáfora falando da questão sexual. Você tem que beber da água do seu poço. Isto é, você, mulher, tem que se satisfazer com o seu marido, você, marido, com a sua mulher.
Então, guarde isso no seu coração. Desfrute de uma sexualidade saudável. Então, se você é solteiro e não casou ainda, você não deve se inspirar no mundo, mas sim na palavra de Deus. Nós estamos vivendo um tempo, gente, em que professores incentivando adolescentes de 14 anos a iniciar suas relações sexuais. Então, nós precisamos manter nossos princípios e valores. Esta é a palavra de Deus, não para nos limitar, mas para nos proteger. Porque sua saúde importa, além de cuidar da alimentação com moderação, desfrute de uma sexualidade saudável. Sexo é bênção, Deus quem fez, não é pecaminoso em si, mas tem essas duas regras, dentro do casamento e para casados. 3, afaste-se das imoralidades sexuais. Se você quer viver bem e manter sua saúde, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete é fora do corpo, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios 6, 17, 18. Quem aqui é templo do Espírito Santo? Aleluia, você já entendeu isso. Então, qualquer ato sexual fora do casamento, de imoralidade sexual com outras pessoas, você está pecando contra o Espírito Santo de Deus, porque você é casa. Então, fujam da imoralidade sexual, seja virtual, a pornografia na internet, ou através de contato sexual com outras pessoas. Você sabia quantas doenças sexualmente transmitíveis existem? Eu vou citar aqui algumas delas. Sífilis, AIDS, gonorreia, tricomoníase, herpes genital, HPV, verrugas genitais, clamídia, candidíase e também outros linfomas venéreos. A pergunta é, se tem tanta doença sexualmente transmissível, você vai viver uma vida de promiscuidade? O que você está dizendo? Você quer ficar doente. Além de ficar doente na mente, além de ficar doente no coração, porque tudo isso vai virar um lixo dentro da sua memória, você também vai estar exposto a doenças sexualmente transmissíveis e vai levar isso para dentro da sua casa. Então, tudo isso aí fora, gente, é permitido, é festejado, as festas carnais, os carnavais por aí. Se tem tanta doença sexualmente transmissível, quando Deus diz para você guardar a sua sexualidade só para o seu cônjuge, Ele está dizendo que a sua saúde importa. Então, quantas outras doenças sexualmente transmitíveis? Então, se cuide. Homens, se cuidem. Mulheres, se cuidem. Jovens, se cuidem. Casais, se cuidem. Não é simplesmente uma questão, use camisinha. Não, não é só isso. Faça sexo do jeito de Deus. Amém, igreja? Sabe qual é a forma melhor de se proteger? É a fidelidade a Deus, é a santidade ao Senhor. Essa é a mais efetiva. 4, livres de todos os vícios, todos os vícios. Prometo-lhes liberdade. Eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina, 2 Pedro 2,19. Então, Deus não limita eu e você. Ele quer nos proteger. Então, entenda, cigarro, álcool, drogas, automedicação, tudo isso é o quê? Vício. Então, às vezes tem gente que fala assim, mas a Bíblia não fala sobre não usar o cigarro. Claro, o cigarro do homem ocidental foi inspirado no costume dos índios norte-americanos que fumavam o tabaco. Só que isso veio no século 17. Mas a Bíblia está dizendo aqui, você não pode ser escravo daquilo que o domina.
E uma pessoa que é dependente do cigarro, do álcool, das drogas, da automedicação, está sendo dominado por algo. Então Deus está dizendo aqui uma regra maior para você. Disse Jesus: tenham cuidado para que os corações de vocês não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedades. Quinto, durma bem. Se você quer ter uma saúde saudável, manter sua saúde, veja como você está dormindo. Se você está dormindo menos de 6 horas, procure um médico. Isso não é normal. Você precisa deitar e dormir 6, 7, 8 horas por dia. Não durma muito tarde, porque se você dormir muito tarde, você vai querer acordar mais tarde. Então, durma mais cedo. Salmo de número 3, 5, eu me deito e durmo e torno a acordar porque o Senhor me sustém. Então você trabalha para viver e não trabalha para morrer. Então também não pense que é orgulho trabalhar demais. Você tem que trabalhar sim, isso é digno, mas você tem que descansar e tem que dormir bem. Durma o sono dos justos em nome de Jesus. Quem aqui dorme bem? Pelo menos 6 horas tranquila toda noite. Levanta a mão. Glória a Deus. Está vendo como é que isso é o normal? Então, se você não está, procure uma ajuda médica. Mas, antes de procurar um médico, faça o seguinte: faça um exercício, uma atividade física diariamente, alimente, troque a sua alimentação, guarde menos ressentimento no coração, você vai ver que o seu sono diretamente vai ser impactado com isso. Mas se mesmo assim não melhorar, aí procure um médico. 6, respeite o seu dia de descanso. Não respeitar o dia de descanso não é orgulho, é mau testemunho. Então lhe disse: o sábado foi feito por causa do homem, disse Jesus, Marcos 2, 27. Lá na lei o Senhor já estabeleceu isso, Êxodo 31, 15. Em 6 dias trabalharás, mas em 6 dias qualquer trabalho poderá ser feito, mas o 7º é o dia do Shabat, é o dia do descanso, que é consagrado ao Senhor. Então você tira um dia para descansar. Quem trabalha com a mente deve ter hobby com as mãos. Tire um dia para não tomar decisões. Então, se é o domingo, tire o domingo. Então, hoje, procure descansar. Procure relaxar neste dia. Para amanhã você está cheio de energia para produzir no seu trabalho. Trabalhe com prazer e não com fardo. 7º, trabalhe com prazer. Trabalho é bênção, mas não pode ser um negócio que você faz com tristeza no coração, com pesar no coração. Toda profissão é abençoada, amém? Desde que é feito com honestidade, com moralidade. Você trabalha na sua casa, glória a Deus, é um trabalho digno. Você é professor, você é educador físico, você trabalha na limpeza sanitária da cidade, você é médico, advogado, engenheiro, professor, construtor, você é balconista, você trabalha no comércio, você é servidor público, você é bancário. Tudo é bênção, mas você tem que trabalhar com prazer, você tem que gostar do que está trabalhando. Se você não suporta o seu trabalho, inicie uma transição, porque quem trabalha onde tem prazer, isso ajuda a mente, gente. Tem gente que está ficando doente da mente porque não está trabalhando num lugar que lhe dá prazer. Aí você fala: pastor, mas eu preciso trabalhar. Ok, eu entendo, não estou falando para você largar o seu trabalho amanhã, mas quem sabe você pode fazer uma outra faculdade, você pode ter uma outra profissão, e você pode começar a transicionar. Uma pessoa sábia, ela não vai continuar trabalhando no que não lhe dá prazer, mas vai iniciar uma transição. Num passado, a gente tinha uma pessoa que trabalhava conosco lá em casa há muito tempo. Quando a gente tinha 4 crianças pequenas, a gente tinha uma assistente lá em casa. E ela trabalhou acho que uns 15 anos ou mais, mas num tempo ela começou a falar que queria estudar. E a gente incentivou muito, e ela se formou em protética, e ela ficou muito feliz. Depois fez uma faculdade, depois ela fez um concurso público. E aí ela pediu conta.
como que a gente celebrou. Então, também tem outros tipos de trabalho que pode lhe dar prazer, mas também a nossa idade vai mudando. Então, tem serviço que vai ficando pesado fisicamente, e você sabe que não vai morrer naquele serviço. Então, você tem que transicionar por isso também. Então, tem duas maneiras, duas causas principais para você pensar em transicionar na sua vida profissional. Um é porque você não gosta, não sente atraído por aquilo que você está fazendo. Então, inicia um processo de transição, comece a estudar outra coisa, faz um curso técnico universitário para você mudar de profissão. Ou outro porque você está vendo que está ficando cansado para aquele determinado tipo de trabalho. Então você também tem que se reinventar. Gente, antigamente, olha para cá. Tem um documentário no Netflix, você pode assistir. Quanto tempo o tempo tem? Quanto tempo o tempo tem? E nesse documentário tem um professor no Rio de Janeiro, é um documentário brasileiro feito com depoimento de gente de vários lugares do mundo, e ele diz assim: no passado, a gente tira a fase da infância, que é comum para todo mundo. Passou a fase da infância. Depois, na fase de jovem, você estuda, depois trabalha no que estuda e depois se aposenta para descansar do que você trabalhou. Esse era o paradigma até agora. Porém, daqui para frente, esquece, isso não é mais uma realidade. Você não estuda para trabalhar a vida inteira num lugar e depois descansar na aposentadoria. O paradigma doravante é o seguinte: você vai estudar a vida inteira, você vai trabalhar a vida inteira e você vai descansar enquanto estuda e enquanto trabalha. Antigamente, as pessoas trabalhavam 11 meses para tirar um mês de férias. Ninguém quer tirar um mês de férias mais. As pessoas querem tirar 10 dias, 15 dias, tirar 2 vezes no ano, porque os trabalhos estão tão cansativos que a pessoa prefere tirar 10 de 3, 2 de 15, do que um mês inteiro. Outra coisa, os jovens hoje, acabou, ninguém. Antigamente, uma pessoa trabalhava 40 anos num banco, trabalhava 40 anos numa fábrica como a GM, como a Embraer. Nem a empresa quer e nem a pessoa quer mais. Os trabalhos vão ser cada vez mais curtos, as pessoas querem ter experiências diferentes. Ele quer trabalhar 30 anos no lugar, não mais. Ele quer trabalhar 3 anos, 4 anos, mudar de emprego, mudar de profissão, mudar de cidade. O mundo mudou. Então agora você vai estudar para sempre. A fazer uma faculdade na vida, as pessoas vão fazer cada vez mais 2 ou 3 pós-graduações. Eu já fiz 3 pós-graduações, quero voltar para fazer o meu doutorado. Estudar para sempre. Nós vamos abrir a faculdade. Talvez você agora pode ser um professor, você adquiriu tanta experiência na vida, trabalhando fisicamente, agora você pode fazer uma pedagogia, fazer uma pós e dar aula. Então, se reinvente. Você não pode morrer antes de falecer. E é no final da vida que você pode desfrutar também de uma coisa que não dá para desfrutar no início da vida, é experiência. E já falei aqui, é no final da pista que o jato decola. Então, você pode continuar crescendo. 8º, pratique atividades e exercícios físicos. Em 1 Coríntios capítulo 9, 24, vocês não sabem que dentre todos que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corra de tal maneira que alcance o prêmio. Então, naquele tempo, os jogos gregos romanos eram comuns naquele contexto cultural. E Paulo não disse que aquilo era pecado. Pelo contrário, usou uma figura de linguagem do esporte, da corrida, para falar de algo espiritual, de correr para a vida, de terminar bem, de ganhar o prêmio, de ser honesto. Em 1 Timóteo 4:8, ele diz: o exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, tudo é proveitosa. Paulo está dizendo que é errado o exercício físico? Não, ele só disse uma coisa que nós falamos aqui o tempo todo. Você só praticar exercício físico
não vai ter todo o ganho. Porque tem gente que pratica exercício físico, mas bebe, fuma, fala bobagem, guarda ressentimento. O que adianta fazer exercício físico assim? Então, nesse sentido, o exercício físico de pouco aproveita. Mas na vida de uma pessoa que é sábio, filho desta casa, está ouvindo essa campanha e está cuidando da mente, do coração, da alimentação e do físico, bingo, aí ele está fazendo saúde de tempo integral. Ótimo. Então, praticar atividade e exercício físico é bíblico, é importante. Então, você que está fazendo o seu alongamento, continue. Está fazendo o seu pedal, continue. Está fazendo a sua caminhada, está fazendo a sua corrida, vai na sua academia, mas cuide do seu espírito também. Amém, igreja? 9, proteja a sua saúde mental e emocional. É uma área de atenção o tempo inteiro. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Jeremias 17:10. Ora, está aí. Nós temos um Deus que sonda a nossa mente, quer dizer, Ele sabe tudo que está aqui dentro. Mente sã, corpo são. E Ele quer sondar a nossa mente, olha só, gente, olha como o nosso Deus é. Ele não quer entrar na nossa mente para bisbilhotar, Ele quer olhar a nossa mente para celebrar. Não é isso que está aqui? Pense bem, se a gente tivesse o poder de ler a mente das pessoas, muitas vezes a gente ia ter curiosidade de saber o que aquela pessoa pensa de mim, o que aquela pessoa está fazendo, não é, na sua mente. Não, o Senhor só está dizendo assim, ó, eu sou aquele que examina a sua mente para recompensar, para abençoar. Eu vejo o que você pensa, e você pensa coisa boa, você gera vida na sua mente, a sua mente está saudável, a sua mente pensa em Deus, pensa no próximo, pensa no reino, pensa em ajudar, pensa em produzir, pensa em servir no ministério, viva. Então eu quero te abençoar, apoiar e celebrar conforme a sua conduta. Lindo isso. E 10º, guarde a sua fé. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, não é sem qualquer outra coisa, mas sem fé. Por isso, se você quer ter boa saúde, viva saudável, guarde a sua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então você não pode viver sem fé. Cuidar do corpo e não cuidar da fé é perda de tempo. Então, termino como começamos. Que Deus te dê boa saúde e tudo lhe corra bem. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Pode dizer isso comigo na primeira pessoa? Eu serei abençoado na cidade e serei abençoado no campo. Glória a Deus, Deuteronômio de número 28. Que esta bênção seja sobre a sua vida na boa medida.